Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pela primeira vez, mais de 2 milhões de brasileiros recebem a primeira dose da vacina contra a Covid no mesmo dia. Empresas aéreas têm 12 meses para ressarcir passageiros por voo não realizado. Os gols da rodada do Campeonato Brasileiro e a goleada do Brasil sobre a seleção peruana na Copa América. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Os leitos de UTI contratados pela Prefeitura de São Paulo estão no limite de atendimento de pacientes com a Covid-19. Vamos saber os detalhes com a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O boletim diário que mostra a situação aqui na capital paulista mostra o seguinte, Salsi, que as novas internações em UTIs desse tipo estão bem limitadas. Isso porque, Salsi, neste momento, mais de 1.000 pessoas estão em atendimento por causa da Covid-19. E olha, esse número, Salsi, é de 99% dos leitos contratados que estão ocupados. Esse número chega a 70% nos hospitais municipais. E não é só aqui na capital paulista que a situação é de alerta. Menos de 20% das UTIs estão disponíveis em todo o estado. Mas, Salsi, uma notícia traz mais esperança. Isso porque na capital paulista, a partir desta sexta-feira, vão ser incluídas na lista de sobras de vacinas pessoas com mais de 18 anos de idade sem comorbidades. Basta levar um comprovante de endereço e também um documento com foto, um documento de identificação para o posto de saúde mais próximo. Salsi. Obrigada, Giovana, mas a situação é preocupante. Precisamos continuar usando máscaras, álcool em gel, manter o distanciamento social para tentar melhorar essa situação. Olha, no sul do país a situação também é grave. Santa Catarina entrou em alerta porque as UTIs de 3 regiões do estado estão com 100% de ocupação para a Covid-19. As informações com o repórter André Hold. André, boa noite. Boa noite, Salsi. A situação é preocupante em todo o estado, mas principalmente em 3 regiões onde não há mais leitos disponíveis nas unidades de terapia intensiva. As regiões Oeste, Meio-Oeste e a Serra Catarinense estão com 100% dos leitos ocupados. Na média geral, a taxa de ocupação das UTIs em Santa Catarina está em 96,54%. Restam apenas 36 leitos disponíveis. Apesar de momentaneamente vagos, esses leitos já estão reservados. É que a Central de Regulação registra hoje mais de 50 pacientes na fila de espera por uma vaga na UTI. Salsi. Obrigada. Já em Belo Horizonte, o cenário é diferente. Acontece o contrário. A ocupação dos leitos de UTI para a Covid é a menor desde fevereiro. Quem tem as informações para a gente é o Luiz Casoni. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, Salsi, nesta quinta-feira, a taxa de ocupação de UTI Covid na capital mineira era de 72,4%. É a menor taxa desde 26 de fevereiro. A queda acontece 2 semanas após um feriado, contrariando as expectativas de alta de casos. Muitos moradores daqui viajaram e poderiam ter se infectado, mas não foi o que aconteceu. Ainda assim, a cidade teve mais 35 mortes e 1.568 casos confirmados da doença nesta quinta. O número médio de transmissão do infectado, o chamado índice RT, está em 0,91. Isso significa que 100 pessoas contaminadas podem transmitir a doença para outras 91. Ou seja, a contaminação está decrescente. Salsi. Obrigada, Luiz. Agora vamos falar de vacinação. Em Salvador, as pessoas com 49 anos vão poder se vacinar contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira. Então vamos até lá conversar com a Juliana Tourinho, que tem os detalhes para a gente. Oi, Juliana.
Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A Prefeitura da capital baiana informou que a aplicação da primeira dose nesta sexta vai ser exclusiva para as pessoas com 49 anos ou mais que nasceram entre os dias 19 de junho e 18 de outubro de 1971. Esse público deve se vacinar no período da tarde em um dos 22 pontos de imunização. Pela manhã, a estratégia vai ser aplicar a primeira dose nas pessoas com 50 anos ou mais que ainda não conseguiram tomar a vacina. O mutirão para aplicar a segunda dose segue normalmente aqui em Salvador, inclusive para quem está com reforço em atraso. Salsi. Obrigada pelas informações. Manaus, que passou por uma situação crítica no início da pandemia, agora está à frente na vacinação. Nesta quinta-feira, receberam as doses os moradores de 39 anos. Quem conta pra gente agora os detalhes é a Priscila Gama. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. O cronograma vai ser de acordo com o mês de nascimento. Nesta quinta-feira, pessoas com 39 anos de idade, nascidas entre janeiro e junho, já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca. Nessa sexta-feira, vai ser a vez das pessoas com 39 anos, nascidas entre julho e dezembro. No sábado, a campanha vai atingir todo o público de 38 anos de idade. Para reforçar o trabalho de imunização, o número de postos de vacinação vai ser ampliado. A expectativa é alcançar 43 mil pessoas nestas duas faixas etárias. Até agora, 900 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus já foram aplicadas por aqui. Salsi. Obrigada pelas informações. E olha, quem perdeu a data de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza vai ter uma nova chance para receber a primeira dose do imunizante. O Elmar Lima conta pra gente como isso vai funcionar por lá. Oi, Elmar. Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. A repescagem vai ocorrer de acordo com a data de nascimento da pessoa e segue até o dia 28 de junho. Os primeiros contemplados são os nascidos em 1961. Para ser imunizado na capital cearense, é preciso comprovar que o nome já estava agendado anteriormente. O cidadão deve comparecer a um dos 53 centros de vacinação em funcionamento aqui em Fortaleza, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, no dia correspondente ao ano em que nasceu. Para quem perdeu a segunda dose da vacina, basta então se dirigir a um dos pontos de vacinação sem precisar de agendamento prévio. Salsi. Obrigada, Elmar. Então agora vamos acompanhar como está o andamento da imunização em todo o país. O Brasil bateu um recorde nesta quinta-feira. Passou da marca de 2 milhões de vacinados com a primeira dose num único dia. Muito bom, né? E somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 2.348.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus em 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 60.921.000 vacinados com a primeira dose, enquanto 24.225.000 brasileiros completaram a imunização. O Rio de Janeiro aplicou a primeira dose em mais de 4.773.000 pessoas, o que equivale a 27,49% da população do estado. Na Bahia, mais de 4.292.000 moradores foram vacinados, o equivalente a 28,75% da população. Já o Amazonas aplicou a primeira dose em 26,09% dos moradores do estado, totalizando 1.097.000 pessoas. E em Mato Grosso, mais de 771.000 moradores foram vacinados, o que equivale a 21,88% dos amazonenses. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. No Pará, uma outra vacinação está bem atrasada e preocupa, viu? É a vacinação da gripe. Apenas 23% do público esperado foi imunizado. E a Daniele Monteiro tem as informações para a gente direto de Belém. Oi, Dani, boa noite. Boa noite, Salsi. A meta da campanha de vacinação da gripe aqui no Pará é de imunizar mais de 2.600.000 pessoas. Mas até agora só foram vacinadas pouco mais de 620.000.
Nenhum grupo prioritário alcançou a meta mínima. Para se ter uma ideia, só 40% das crianças foram vacinadas. O segundo grupo é o de trabalhadores de saúde, com 31%. O objetivo da campanha é reduzir as internações e a mortalidade provocadas pelos 3 tipos do vírus influenza. A divisão de vigilância epidemiológica reforça que todos os municípios paraenses estão abastecidos com a vacina. Salce. Obrigada, Dani. Agora vamos para o Nordeste, porque Pernambuco dá mais um passo para a retomada total da economia. 7 regiões do estado poderão avançar no plano de reabertura. Isso depois da melhora, claro, nos indicadores de saúde. O Rubens Marinho tem os detalhes agora para a gente. Oi, Rubens, boa noite. Boa noite, Salce. Já a partir de segunda-feira, o comércio nos municípios da região metropolitana do Recife, Agreste, Zona da Mata e parte do Sertão vai poder funcionar até às 10 da noite durante a semana e até às 9 nos fins de semana. Essa medida para essas regiões vale até o dia 4 de julho. Já as regiões de Arco Verde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, que estavam em quarentena rígida, poderão voltar a funcionar até às 6 da tarde, tanto nos dias de semana como aos sábados e domingos. Por lá, a determinação vai até o dia 27 de junho. Salce. Obrigada, Rubens. Agora vamos ao último levantamento sobre a pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17.702.000 casos de coronavírus. São mais de 496.000 mortos. Foram 2.311 registros de mortes em 24 horas. Também, neste mesmo período, mais de 46.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 16.077.000 pacientes curados da Covid e mais de 1.129.000 seguem em acompanhamento médico. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso nas eleições do ano que vem. Na live semanal das quintas-feiras, ele também criticou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu respeito a Constituição. Tem gente que não respeita no Brasil, tá? Você pode ver, eu vi o ministro Barroso falando o quê? Olha, se o Congresso aprovar uma lei, não é lei não, Barroso, é uma proposta de emenda à Constituição. Não é lei, não. Uma proposta de emenda à Constituição. Na Câmara são 308 no mínimo. No Senado, se não me engano, são 49. Se eu não me engano, 51 por aí. Se um quórum qualificado desse, deputados e senadores, aprovar a PEC e depois, numa sessão especial, promulgar a PEC, o Barroso diz, se não for judicializado, teremos voto eletrônico. Não, Barroso, não. Se promulgar, teremos eleições, sim, com voto auditável, ponto final. O respeito total ao parlamento brasileiro. Um quórum qualificado apresenta uma emenda, vai um ministro, no caso ele que faz carga o tempo todo contra isso, né? Ou Barroso, exclusivamente, ministro Barroso, a canetada dele não vai ter eleição com voto auditável? Vai ter sim, Barroso, vai ter sim. Tá? Vamos respeitar o parlamento brasileiro, que caso contrário, teremos dúvidas nas eleições e podemos ter um problema seríssimo no Brasil. Pode um lado ou outro não aceitar, criar uma convulsão no Brasil. Ou a preocupação dele é outra, é voltar aí aquele cidadão, né, o presidiário, para comandar o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral, presidido atualmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, não retornou os nossos contatos. Também nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga a vigência de medidas emergenciais para a aviação civil em razão da pandemia. Vamos então a Brasília conversar com Alessandro Saturno sobre este assunto. Oi, Alessandro, boa noite para você. Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Com essa prorrogação, a lei ela vai beneficiar tanto os usuários como as empresas aéreas. Essas medidas emergenciais, elas foram prorrogadas aí por 12 meses. Na prática, os usuários do transporte aéreo continuam com maior flexibilidade para a desistência do voo, por causa das incertezas provocadas pela pandemia. Já as empresas ficam autorizadas, nos casos de cancelamento, a fazer o reembolso em até 12 meses
para reduzir o impacto no caixa. A justificativa do governo é que as companhias aéreas elas têm altos custos fixos, como, por exemplo, a propriedade ou até mesmo o arrendamento de aeronaves e ainda despesas com terminais e instalação de manutenção. Salsi. E, Alessandra, eu continuo com você, porque agora à noite o governo revogou mais de 300 decretos da década de 1990. Explica pra gente isso, por favor, Alessandro. Exatamente, Salsi. Todos esses decretos eles tinham sido editados pelo governo federal. Essa atitude do governo foi chamada aí de revogaço e visa principalmente tirar de circulação normas que já foram extintas e que já perderam a eficácia legal. Segundo o governo, todos os 305 decretos revogados foram editados em 1992 e tratavam exclusivamente de matérias orçamentárias. Desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, foram revogados 44.154 decretos e a meta do governo é revogar até o segundo semestre cerca de 5.000 normas. Salsi. Tá certo, já conversamos novamente, Alessandro. E o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo. Só fica atrás da China, Estados Unidos e Índia. Uma das responsáveis por esse resultado positivo é a Embrapa, que é ligada ao Ministério da Agricultura. O presidente da empresa, Celso Moretti, participou do JR Entrevista desta quinta-feira e ele contou como a Embrapa se adaptou à pandemia. Nós tomamos uma decisão acertada no ano passado. A pandemia foi declarada dia 11 de março pela OMS e no dia 13, rapidamente, numa sexta-feira 13, nós tomamos uma série de medidas para que os trabalhos da pesquisa na Embrapa não parassem. E foi assim que nós conduzimos a empresa ao longo desses últimos 15 meses já agora. Continuamos desenvolvendo pesquisa, obviamente que uma parte do nosso quadro permaneceu em trabalho remoto, em teletrabalho, e uma outra parte da nossa empresa em revezamento. O fato é que nós fizemos entregas importantes para o agro brasileiro e que é um dos setores que realmente está segurando a economia do Brasil. E na questão da produção de bois, porcos, aves, houve alguma mudança por conta desse cenário? O que nós observamos é, esse ano, principalmente na safra 21-22, nós estamos tendo uma dificuldade no que diz da produção de milho. A seca em algumas regiões do Brasil tem afetado a produção de milho. Alguns estados já demonstraram que vão ter uma redução na sua produção de milho. Inclusive, a própria Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, está revendo alguns números para a safra do grão, do milho, em 2021. E isso fatalmente vai afetar a produção de frango e de suínos. E a questão das exportações também? Aumentaram muito as exportações nesse contexto de pandemia no mundo? O Brasil ele é um grande player global na produção de alimentos, fibras e bioenergia. O mundo ele vai consumir mais proteína, principalmente com isso sendo puxado pela China. Então, esse mercado é um mercado comprador hoje, e o Brasil tem realmente tem aproveitado as oportunidades e tem cada vez mais ocupado espaços no mercado mundial, principalmente na área de proteína animal. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a quinta-feira em queda de 0,81%, cotado a R$ 5,02. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 0,93%, fechando acima dos 128 mil pontos. O Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o suposto orçamento secreto. Voltamos a conversar com o Alessandro Saturno em Brasília. Alessandro. Exatamente, Salsi. Essa decisão é da ministra Rosa Weber. Ela pediu que o presidente Jair Bolsonaro dê explicações sobre esse suposto orçamento secreto que estaria sendo operado dentro do governo federal para repassar verbas a parlamentares em troca de apoio ao Planalto. A acusação é de que o esquema movimentaria 3 bilhões de reais. A decisão de Rosa Weber também intima o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, a fornecerem informações ao Supremo. A ministra ainda determinou que a Procuradoria-Geral da República e também a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre esse caso. Salso, eu volto com você. Tá certo. Muito obrigada, Alessandro. Boa noite, bom descanso.
E uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Marinha do Brasil apreendeu um veleiro carregado com aproximadamente 2 toneladas de haxixe. Essa foi uma das maiores apreensões da história. A embarcação teria partido de Portugal e foi interceptada em águas internacionais a cerca de 426 quilômetros do Recife. Os 2 tripulantes foram presos. A carga apreendida chega ao Brasil nesta sexta-feira. Agora, os destaques internacionais. O Exército de Israel realizou nesta quinta-feira um ataque aéreo contra alvos na faixa de Gaza. Segundo as forças de defesa do país, foi uma resposta aos mais de 30 ataques incendiários liderados por palestinos nesta semana. A ação acontece um mês depois de um conflito entre Israel e o Hamas, que concordaram em um cessar-fogo após forte pressão internacional. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos revogou uma lei que autorizava os presidentes a declararem guerra sem a aprovação do Congresso. A autorização para o uso de força militar foi aprovada em 2002 pelo ex-presidente George W. Bush, após os ataques de 11 de setembro. Com isso, Bush determinou que tropas americanas invadissem o Iraque. Governos anteriores também usaram o recurso para justificar ações militares no Oriente Médio. O Senado ainda precisa votar para decidir sobre a revogação da lei. Os Estados Unidos vão transformar o dia 19 de junho em feriado nacional. A data simboliza o fim da escravidão no país. O projeto de lei foi assinado pelo presidente Joe Biden após ser aprovado no Congresso americano na quarta-feira. A data representa a emancipação dos últimos escravizados no Texas, em 1865. E é comemorada como símbolo dos movimentos sociais contra o racismo. E o Japão vai começar a emitir o passaporte da vacina contra a Covid-19 em julho. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi, que traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Esses passaportes vão ser emitidos em forma de papel pelas prefeituras de cada cidade. O objetivo é retomar o turismo internacional e facilitar as viagens de negócios. O documento permite que os viajantes fiquem livres de restrições em países em que o sistema já está valendo. Uma versão digital do passaporte ainda vai ser analisada. O Japão ampliou a idade dos que podem receber o imunizante para acelerar o ritmo de vacinação. Nesta quinta-feira, os centros de Tóquio e Osaka passaram a imunizar maiores de 18 anos. 39% dos idosos no país já receberam pelo menos uma dose da vacina. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia. E a Austrália recomendou que a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca Oxford seja aplicada somente em maiores de 60 anos. Autoridades de saúde vão dar preferência ao imunizante da Pfizer para pessoas mais novas. O objetivo é evitar o risco de possível formação de coágulos sanguíneos. O governo do país já havia anunciado em abril restrições para o uso da vacina. Até o momento, 3% dos 25 milhões de australianos estão completamente imunizados. Com a queda de mortes por Covid-19 na Itália, cresceu a pressão popular para que o governo retire a obrigatoriedade do uso de máscara. Um movimento político pede que a Itália acompanhe países como os Estados Unidos e França na decisão de não exigir mais as máscaras. Depois de 8 meses, o país voltou a registrar menos de 100 mil casos ativos da doença, o que mostra uma desaceleração do contágio. Nesta quinta, a Itália deu o primeiro passo para que vacinados e curados da Covid emitam os certificados que darão livre acesso à União Europeia. E mais de 5 mil casos de violência ligados à pandemia foram registrados entre janeiro do ano passado e abril deste ano. Os dados são de um relatório feito em parceria com as universidades de Londres e da Austrália. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Segundo o Índice Global da Paz, a pandemia trouxe uma média de mais 10 conflitos por dia em pelo menos 158 países. Entre os registros, protestos, roubos, crimes de ódio e violência doméstica. Eventos que provocaram cerca de 800 mortes. O país que mais registrou aumento da violência foi os Estados Unidos. A pesquisa cita até a invasão ao Capitólio americano.
Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca são os com o maior índice de paz. E na quarta posição aparece Portugal. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E a partir desta sexta-feira, a campanha de vacinação contra a Covid-19 na Inglaterra será aberta para pessoas com mais de 18 anos. Segundo o Serviço de Saúde, esse é um avanço para que todos os adultos recebam a primeira dose da vacina. A meta é que isso aconteça até 19 de julho. Em todo o Reino Unido, 63% dos britânicos já tomaram uma dose do imunizante e 46% estão completamente imunizados. Já o Paraguai enfrenta um colapso no sistema de saúde por causa da pandemia. Nos hospitais, falta oxigênio para os pacientes com Covid-19. Nas últimas 2 semanas, o Paraguai tem sido um dos países com a maior taxa de mortalidade do mundo. São cerca de 24 óbitos a cada 100 mil habitantes. A vacinação contra a doença também caminha a passos lentos. Apenas 4,5% dos paraguaios tomaram a primeira dose. O país espera ter 75% da população imunizada só em 2023. O ditador da Coreia do Norte reconheceu pela primeira vez que a população pode passar fome. Isso porque o país não bateu a meta na colheita de grãos. O líder norte-coreano Kim Jong-un surpreendeu ao anunciar que os cidadãos devem se preparar para uma crise alimentar. O alerta veio após o país enfrentar uma temporada de tufões que inundaram as plantações. Segundo o governo, esse foi o principal motivo para a Coreia do Norte não bater a meta de grãos. Um jornal local mostra que os preços já começaram a subir nos supermercados. Um cacho de bananas chega a custar o equivalente a R$ 220. Apesar de raro, não é a primeira vez que Kim Jong-un admite um erro. Em janeiro, ele reconheceu que falhou no projeto de desenvolvimento iniciado há 5 anos. E em outubro do ano passado, o líder norte-coreano chegou a chorar e pedir desculpas pela forma como estava conduzindo o país. Especialistas atribuem os anúncios de Kim a uma crescente pressão internacional sofrida pelo regime norte-coreano. E agora o futebol. A Copa América teve 2 jogos nesta quinta-feira. Colômbia e Venezuela ficaram no 0-0. Já o Brasil conseguiu mais uma goleada, desta vez contra a seleção peruana. Veja. No estádio Nilton Santos, o Brasil abriu o placar aos 11 minutos. Gabriel Jesus deu passe para Alexandro. Os outros gols vieram no segundo tempo. Após jogada coletiva, Neymar bateu forte na entrada da área e fez o segundo. Richarlison cruzou para Everton Ribeiro marcar o primeiro dele pela seleção. E já nos acréscimos, Firmino tentou uma vez e Richarlison 2 para fazer 4-0. O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira contra a Colômbia, também no Rio de Janeiro. E no Campeonato Brasileiro, 5 jogos completaram a 4ª rodada. 2 deles terminaram sem gols. A América de Minas e Cuiabá, que seguem sem vencer, e Atlético Goianiense e Fortaleza. Mesmo com empate, a equipe do Ceará lidera o Brasileirão. Vamos ver os gols dos outros jogos. No Castelão, o Ceará saiu na frente do Bahia com Saulo Mineiro, que bateu rasteiro. O empate saiu num pênalti marcado com a ajuda do VAR. Gilberto deixou tudo igual. E a virada também veio com o artilheiro. Ele aproveitou o cruzamento de Matheus Bahia e desviou para a rede. Ceará 1, Bahia 2. Ainda no Nordeste, na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Grêmio. Sander cobrou a falta, a bola desviou em Diego Souza e enganou o goleiro Paulo Vitor. Sport 1-0 e o Grêmio na lanterna do campeonato com 3 derrotas em 3 jogos. E no Maracanã, o Fluminense bateu o Santos também por 1-0. O lateral esquerdo, Felipe Jonathan, cortou errado e a bola sobrou para Nenê fazer o único gol do jogo. O Fluminense ocupa o 5º lugar da tabela. E depois de 14 anos, a província de Córdoba, na Argentina, voltou a ficar coberta de neve.
Um cenário completamente esbranquiçado que surpreendeu os moradores. Adultos e crianças aproveitaram para se divertir na neve e até os cachorros entraram na brincadeira. A última vez com neve na região foi em julho de 2007, quando a população enfrentou um inverno rigoroso. Frio, hein? Mas o cenário é lindo, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau. The winner of the TV Docs Award is Agriculturas Violentadas by Record TV.